de Deus, ela tem aproximadamente 2.000 promessas para as nossas vidas. Muitas vezes nós não estamos desfrutando destas promessas de Deus, porque em algum ponto da nossa vida nós estamos errando. Mesmo conhecendo as Escrituras, existem alguns pontos da nossa vida que ela passa desapercebida. A gente olha e fala, não, eu não tenho esse problema. Como que nós vamos lidar com os nossos próprios erros? Quem pode discernir os próprios erros? É uma pergunta. Significa que essa pergunta, esse quem pode, é algo muito difícil. Aí ele diz assim, absolve-me dos que desconheço. O que impede da gente ter essa facilidade de discernir os próprios erros? Essa palavra se chama orgulho. Todos nós, amados, já nascemos com orgulho embutido dentro de nós. Em algum ponto aqui, ela diz assim, em pecado me concebeu minha mãe. O orgulho, ele é algo que nós precisamos tomar conta dele. E o orgulho, amados, só para vocês terem uma ideia, ele é parecido com o mau hálito. Quem tem mau hálito, não sabe que tem, não percebe. Mas quem não tem, sempre está percebendo. Hoje nós vamos estar falando para fazermos uma autoavaliação. Hoje é para mim. O nosso problema não é enxergar as falhas ou erros. O nosso problema é enxergar as nossas próprias falhas. Nós temos um ótimo detector de problemas, mas nós não conseguimos virar esse detector para nós. Porque se você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho, como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente como tirar o cisco do olho do seu irmão. E esse texto, às vezes, a gente lendo ele assim, a grosso modo, ele dá até uma impressão de meio ofensa, assim, né? Mas o que eu quero chamar a atenção nesse texto, amado, é esse último versículo aqui, que é onde ele diz assim, você verá claramente. Significa que nós temos a clareza de olhar e contemplar os erros à nossa volta, mas nós não temos a clareza de contemplar os nossos próprios erros. E se alguém fala que eu estou errado, complicou mais ainda, né? Já perceberam? Complica mais ainda. Se eu não estou vendo os meus erros e alguém vem me dar um conselho e fala que eu estou errado, aí o que eu faço? Eu fico chateado, fico nervoso e dou um monte de desculpa, um monte de parecer, e eu tento me justificar porque eu não acredito que eu estou errado. A maioria das vezes, amados, nós acreditamos profundamente que nós não estamos errados. Lá em 2 Samuel capítulo 12, narra o profeta Natã, que para mostrar o erro do rei Davi, usa uma figura de linguagem, através de um cenário como uma ilustração, que refletia o que Davi fez, mas aparentemente dá a entender que ele estava falando de outra pessoa. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele, com seus filhos, do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em maneira contra aquele homem, e disse a Natã, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tomará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, tu és este homem. Terrível, hein? Este é o julgamento, quando parte de nós fazemos
e foi uma experiência única de Davi. Ele tinha tanta certeza que não era ele, que ele deu o peso maior que ele podia ter nas mãos. Então ele diz assim: esse homem é digno de morte. Já deu a sentença para ir lá, porque ele achou algo indigno. Este é um exemplo de como podemos ser julgados com a mesma intensidade que julgamos os outros. Esta é a preocupação. Será que nós somos julgados pelo Senhor, porque o Senhor tem o direito de nos julgar, com o mesmo peso que nós julgamos os outros? Se isso estiver acontecendo, sabe o que pode acontecer? Muitas vezes nós estamos aí em maldição das nossas próprias palavras, do nosso próprio julgamento. E é isso que nós precisamos dar uma olhada nessa palavra, porque este é um exemplo de como podemos ser julgados com a mesma intensidade. Não podemos fazer vista grossa às coisas que nos acontecem. Às vezes, amado, nós estamos aí sendo penalizados, e nós não entendemos por quê, e de repente é por causa da nossa palavra. Nós lançamos palavras, julgamento para outras pessoas, com pesar, que nem Davi, com o peso de nossas mãos, e de repente esta mesma palavra, ela pode se voltar contra nós. Vamos ver se isso tem respaldo bíblico. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas obras. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Quem aqui já sabia disso? Eu confesso aos irmãos, já li muitas vezes a Bíblia, mas nunca li com essa intensidade que está dizendo esta palavra, com este peso que está dizendo essa palavra. Então, você já imaginou? Pelo que essa palavra está confirmando aqui, o que tem acontecido? Tem acontecido que toda vez que eu julgo o meu irmão, é muito comum, né? As pessoas falam assim: fulano está passando por uma luta muito grande, uma dificuldade, também, ele faz assim, faz errado, faz assim, a gente já julga logo. Será que esta palavra não está nos ensinando algo nesta noite? Por exemplo, as mulheres de hoje, não digo todas, mas uma grande maioria, às vezes vê uma jovem, né, se vestir um pouco mais inadequadamente, e aí já, né, essa jovem, não sei o quê. Só que, se você for voltar o relógio do tempo, você vai perceber que na época delas, quando ela era jovem, também andou indecente, pintou uma moda de mini saia, e o negócio pegou, e eu creio que muitas irmãs daquela época, né, usaram mini saia, e querendo rigor em cima. Pastor, dá uma olhada lá, pastor, as vestes, não sei o quê, e de repente lá no passado também usaram. Quem procede desta maneira, né, de repente pode estar inconscientemente trazendo para si um julgamento, e depois pode sofrer as consequências. Então a maioria das pessoas não faz isso de forma intencional. Isso nós precisamos entender, amados. O julgamento que nós fazemos, todos fazem uns para com os outros, não é algo que é intencional. Não é porque a pessoa é ruim, não é porque a pessoa tem aquele prazer de fazer, é algo que nasce naturalmente, porque é produzido lá dentro do orgulho, e nós nascemos com isso. Então é algo que precisa ser tratado. Não é algo que a gente vai olhar assim e falar: quem julga os outros é diferenciado, esse daí é uma classe diferente. Não, são todos nós. É isso que eu quero chamar a atenção dos amados irmãos, que todos nós passamos por isso. Claro que no mundo com muito mais acentuação, mas dentro da igreja acontece isso também, e nós precisamos tratar isso. E eu quero tratar isso enquanto nós somos aqui, enquanto está tudo na mão. Já imaginou quando essa igreja for grande? Aí os problemas vão crescer tanto, e eu quero que vocês sejam a base da igreja, e vocês já vão ter tudo isso prontinho. Quando vocês verem essa situação, você vai estar lembrando, falar: o pastor já ensinou sobre isso daí, e você pode ensinar até outras pessoas. Eu quero falar numa outra situação aqui, sobre a parábola do credor incompassível. Diz assim: um homem tinha uma dívida que não poderia ser paga.
diz essa parábola. Então ele foi perdoado pelo seu senhor, ao encontrar um conservo que lhe devia bem menos, ele foi perdoado por uma dívida muito grande que ele tinha, e aí ele saiu dali meio acabrunhado, e quando ele encontra alguém que devia bem menos para ele, ele pegou e falou: você vai ter que me pagar. O outro falou: eu não tenho como te pagar. E ele pegou no pescoço do outro e você vai me pagar sim. Essa parábola diz que ele mandou o outro para a prisão. Ou seja, o que aconteceu com ele? Ele não se lembrou que o seu senhor perdoou uma dívida muito maior do que a dele, e ele não levou em conta isso, e ele não perdoa. Então Jesus, nesta parábola, ela estabelece este paralelo. Por quê? Porque Jesus está falando assim, que todos nós fomos perdoados por Deus, fomos perdoados nossos pecados, toda a nossa vida que ficou para trás, todos os pecados que nós fizemos, todas as transgressões, todas as maldades que nós fizemos. Um dia nós aceitamos a Jesus, nós nos arrependemos de todos os pecados que nós fizemos, todas as nossas faltas. Aí Deus nos perdoa através de Jesus, aí nós somos batizados, e aí temos uma nova vida. O Senhor, Ele passa um risco atrás de nós e diz assim: dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Glória a Deus. Nós tivemos um grande perdão, um perdão muito grande. Então nós temos que olhar para as pessoas e ter o quê? Misericórdia delas. Temos que ter compaixão por elas. Eu também já fui igual a essa pessoa, mas o Senhor me perdoou, e eu vou caminhar com essa pessoa, eu vou ajudar ela, porque eu sei que o caminho que ela está, somente Jesus pode tirá-lo de lá. Como não se consegue perceber este paralelo, e nós olhamos para as pessoas e não conseguimos passar este perdão para as pessoas, não conseguimos identificar. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Como alguém consegue a façanha de tentar dizer que é perfeito? Então esse orgulho, essa justiça própria, que é a consequência de não enxergarmos isso. Quando nós não enxergamos isso, o orgulho e a justiça própria tomam conta de nós, e nós passamos a ser o quê? Julgadores. Você fez isso, fulano fez aquilo, fulano fez... só fica mandando palavras para fora. E aí aquele texto que diz: eu não olho a trave que está no meu olho, e eu fico olhando, julgando as pessoas ao meu redor. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Jesus vai citar esta parábola, e ele, aqui nessa introdução, ele já está dizendo, ele disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos. A consequência da gente ficar nessa situação é que nós começamos a acreditar que nós somos justos. Nós somos justos. Então a consequência é esta: quem não enxerga seus próprios erros se acha superior aos erros alheios, e aí a gente começa a achar que tudo tem que ser do meu jeito. Não sei se você conhece pessoas assim, pessoas que, se você vir aqui colocar o copo aqui, ele acha que o copo aqui está imperfeito. Fala: não, peraí, não é aqui não, é aqui, ó. Ele não consegue ficar sem se intrometer em questões pequenas e grandes. Por quê? Ele se acha superior aos erros alheios. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Muito bem, um era fariseu e um publicano. Perceba que essa parábola, Jesus coloca 2 extremos. Porque, queridos, o fariseu é a parte mais severa da seita do judaísmo. Não havia ninguém mais dedicado no cumprimento da lei do que eles. Os fariseus, queridos, eram devotos dedicados. Era o top da religião. Eles conheciam muito, eles sabiam muito a palavra, eles tinham tudo em sua mente. Eles conheciam os mandamentos, eles sabiam o que era para fazer. Então, nessa parábola ele coloca o quê? O top da religião, os fariseus.
Só que do outro lado, ele coloca um publicano. Publicano, quem era o publicano? Era o coletor de impostos. Esse publicano era visto pelos judeus como traidor da nação, como que extorquia os seus compatriotas, e ele era visto como um ladrão. Então você percebe que, de repente, nessa figura existem duas pessoas. Um era muito religioso e o outro considerado como ladrão. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Eu não sou qualquer um. Ou seja, esse fariseu, ele acreditava que estava orando a Deus, mas o texto diz que esse tipo de oração não vai a lugar nenhum. Esse tipo de oração, ela sai da sua boca, no máximo ele vai chegar na própria orelha. Ele não vai a lugar nenhum, porque o Senhor não olha o coração do homem desta maneira, não olha como ele olha, não olha como ele pensa. Ele sempre vai estar achando que é alguma coisa diante de Deus. Agora, olha que interessante o publicano. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Ele estava envergonhado de estar ali. Ele entrou dentro do templo assim, tipo: Senhor, não sei nem o que eu vou fazer lá, porque eu sou tão pecador, eu sou tão errado. Ele entrou no templo dessa maneira, ou seja, ele não tinha do que se orgulhar. É a melhor posição diante do Deus Todo-Poderoso, quando a gente não tem do que se orgulhar, porque o orgulho, amado, mata a nossa fé. O orgulho mata os propósitos de Deus para a nossa vida, atrasa os propósitos de Deus para a nossa vida. Para nós recebermos as bênçãos e as promessas que estão nessa lei, nós temos que matar o nosso próprio orgulho, ou seja, acharmos que somos alguma coisa. Todas as vezes que entramos aqui para cultuar o Senhor, eu tenho que chegar aqui com humildade e falar: Senhor, me ajuda, Senhor, eu sei que eu não sou nada diante de Ti, eu sei que Tu me perdoaste, Senhor. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Isso é uma lei, queridos, é uma lei, ela funciona, né? Quando nós estamos julgando alguém, nós estamos aqui, nós estamos exaltados, nós estamos nos exaltando. Quando eu julgo alguém, eu estou dizendo assim: ó, eu sou melhor que ele, eu conheço lá, ele está errando porque... E queridos, olhando para dentro de nós, nós fazemos isso todos os dias. Isso no trabalho é uma coisa tão comum. Você entende? O que é isso? Julgamento. O que ele estava dizendo? O que ele estava tentando dizer? Ele estava dizendo assim: ó, eu sou melhor que ele. Se eu sair para comprar essa peça, em 5 minutos eu vou lá e volto. Ele demorou 2 horas para ir lá comprar. Isso é uma coisa comum. Isso não é, sabe, dizer que aquela pessoa era má. Não, era uma boa pessoa, era um trabalhador como eu, estava lá lutando. Só que isso estava embutido dentro dele. E nós, como cristãos verdadeiros, nós não podemos ser iguais àqueles que estão lá fora. Nós não podemos julgar. Ah, então, pastor, então nunca posso dar conselho para ninguém. Se ele pedir, você pode. Se ele não te pedir, deixa quieto. Então nós precisamos, queridos, viver um cristianismo autêntico. E para nós vivermos um cristianismo autêntico, nós temos que tomar cuidado com o orgulho, nós temos que cuidar dele, cuidar da nossa boca, daquilo que nós estamos falando. Sabe por quê, irmão? Porque lá em Filipenses, capítulo 2, de 1 a 8, vai falar tudo do jeito que o Senhor Jesus estabeleceu, para que nós possamos viver este cristianismo autêntico. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude.
Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que devia se apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Queridos, este é o padrão do cristianismo. Se nós queremos ser cristãos, se nós queremos dizer, sou cristão, que eu sigo a Jesus, Jesus está dando aqui o modelo que deve seguir, porque Ele mesmo se humilhou até a morte de cruz. Então nós não podemos ter orgulho, amados.